Rádio Viva FM Light, a glória de Deus está aqui. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos nos assentar, irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, que o teu coração possa estar aberto àquilo que será tratado aqui nessa noite. Aquilo que não vem de homens, nós vamos falar da palavra de Deus. E a palavra, ela tem um poder extraordinário de corrigir a nossa vida. Meus irmãos, quanto mais a palavra do Senhor esmagar a nossa vida, mais fortalecidos nós ficamos na presença do Senhor. Nós sairmos de um culto cheios do ego, ou um culto, ou uma palavra que encheu o nosso ego, não é do Espírito Santo. A palavra, quando ela é do Espírito Santo, ela nos corrige, ela exorta, ela conforta. Mas ela nos faz mudar, porque nós mudamos para prosseguir o alvo, como diz Paulo, em direção à eternidade. E o objetivo, irmãos, é nós sairmos daqui da casa do Senhor, amando mais o Senhor, amando mais a sua palavra. E eu quero dizer para você, meu querido irmão, leia a palavra, estude a palavra, mergulhe na palavra do Senhor. Quanto mais você mergulhar na palavra do Senhor, mais você vai entender sobre Deus, mais você vai compreender sobre Deus. Então, meus amados irmãos, que nós possamos, de fato, ler muito a palavra do Senhor. Irmãos, salvo engano, foi George Miller. Ele leu a Bíblia 200 vezes. E 50 vezes de joelhos. E no final da caminhada dele, perguntaram para ele o que ele faria de diferente. Ele disse: eu iria ler mais a palavra para conhecer mais do meu Deus. Que nós possamos aprender com essa experiência desse homem extraordinário. Ler a palavra do Senhor. Irmãos, nós vamos falar nessa noite sobre relacionamento com o próximo. O relacionamento entre irmãos, o relacionamento entre pessoas. E nós vamos mergulhar profundamente na palavra do Senhor. E nós vamos começar com 2 versículos. Primeiramente, Tiago 4:17 vai nos trazer muita informação. E este versículo, irmãos, ele acompanha a nossa vida. O Espírito Santo vai fazer você lembrar deste versículo em muitas situações. Sejam situações na família, sejam situações aqui na igreja, sejam situações no trabalho, no trânsito. O Espírito Santo vos fará lembrar deste versículo. Então, Tiago 4:17 diz assim: refleti sobre isso, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Vejam só, irmãos, todos nós sabemos muitas coisas que nós devemos fazer no nosso dia a dia, na nossa vida. Até mesmo às vezes dentro de casa, as tarefas de casa nós não fazemos. O pai, a mãe pede para o filho fazer, não faz, está cometendo pecado, porque sabe que deve fazer e não faz. Mas não é só isso, em todas as relações, este versículo ele nos apanha, este versículo nos pega de jeito, este versículo ele coloca nós contra a parede, porque esse versículo diz: todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. É um versículo muito forte, mas é necessário para a nossa caminhada cristã, nós colocarmos este versículo em prática. Mas temos outro versículo muito poderoso também da parte do Senhor, Mateus 7:12. Este versículo, irmãos, ele é conhecido como a regra de ouro do nosso relacionamento com o nosso próximo, a regra de ouro. Que você possa guardar este versículo poderosamente. Diz assim: portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. A palavra do Senhor aqui, ela não diz que você deve fazer quando alguém está fazendo por você, mas a palavra do Senhor diz: tudo quanto quereis, ou seja, aquilo que você deseja na tua vida, que as pessoas façam por você, faça você primeiro por elas. Olha que poderoso. Você está lá no teu local de trabalho, você gostaria que alguém levasse uma água para você, um cafezinho para você, faça você primeiro, leve você. Por isso que a palavra do Senhor é tão poderosa, ela diz: tudo quanto quereis, ou seja, é um desejo do teu coração,
faça você primeiro por aquela pessoa. Irmãos, isso aqui é a regra de ouro na palavra do Senhor, naquilo que tange ou trata do relacionamento entre pessoas. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, faça você primeiro. É muito poderoso. E vejam só, irmãos, nós estamos falando aqui do relacionamento com o nosso próximo. O Senhor Jesus, Ele estabeleceu 2 mandamentos. Esses 2 mandamentos, irmãos, são os 2 mandamentos da Bíblia, da palavra do Senhor em toda ela. Nós temos na lei de Moisés 10 mandamentos, nós temos mais 613 leis do Antigo Testamento. Mas o Senhor Jesus, Ele pega tudo isso, Ele divide apenas em 2 mandamentos. Conhecidos, nós já falamos aqui muitas vezes. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o Senhor Jesus, Ele diz assim também: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém é importante, irmãos, nós entendermos que esses 2 mandamentos, é impossível eu viver o primeiro mandamento sem eu estar vivendo o segundo mandamento. É impossível eu me relacionar com Deus sem eu ter uma relação com o meu próximo. E nós vamos aprender aqui nessa noite, à luz da palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar coisas importantes na nossa caminhada. E eu digo para os irmãos, muitos vão sair daqui realinhando a sua vida com pessoas. Porque vão entender que é necessário, para que eu possa entrar no reino, eu ter a minha relação firmada com o meu irmão, com o meu próximo, com as pessoas à minha volta. Então, irmãos, é impossível, eu digo para os irmãos, é impossível eu ter relação com Deus, de comunhão com Deus, sem eu ter com o meu próximo. É impossível. Eu primeiro preciso ter relação com meu irmão, para depois então estabelecer a relação com Deus. Vejam só, irmãos, nós vamos tratar aqui de uma definição. Quando nós falamos em amar o próximo, nós precisamos entender algo, queridos. Obrigado, meu irmão. Nós precisamos entender algo. Na Bíblia, nós não temos a relação de gostar de pessoas. Você já notou isso? Na Bíblia não tem. Eu gosto do Lucas. Não. Eu preciso amar o Lucas. Gostar, irmãos, é uma relação definida para coisas. Para o celular, para o banco, para o altar, para coisas. A relação dentro da Bíblia para pessoas, ou você ama ou você odeia a pessoa. Nós não temos outro termo bíblico naquilo que é a relação com pessoa. Ou você ama ou você odeia. E a palavra do Senhor, ela é tão poderosa que o Senhor Jesus, Ele orienta, Ele diz assim, que nós precisamos até mesmo amar os nossos inimigos e orar por eles. Até mesmo nisso. Vejam só, meus amados irmãos, nós tivemos grandes perseguições da igreja ao longo da história, principalmente entre o ano 100 e 300 depois de Cristo, 200 anos, foram 10 ondas de perseguição. Mesmo os irmãos fugindo, mesmo os irmãos sendo colocados nas arenas, mesmo os irmãos sendo jogados nas prisões, mas eles estavam orando pelas autoridades. Eles estavam orando pelos seus inimigos. Estevão, o primeiro mártir, ele diz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Ele sendo apedrejado, ele diz: Senhor, não coloque sobre eles este pecado. É assim, irmãos, a nossa vida. Quando nós falamos que nós precisamos verdadeiramente amar pessoas. Então não tem na Bíblia, irmãos, eu gosto da pessoa. Pedro tentou dizer isso para o Senhor. Nós vamos entender isso quando nós olhamos para esta passagem, quando o Senhor pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? No grego, Pedro vai dizer uma palavra, Pedro vai dizer: olha, eu gosto.
É o amor filéu, que ele estava se referindo, o amor de filantropia, o amor do gostar. Pedro estava dizendo para Jesus, eu gosto. E Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Sim, eu gosto. Até o momento em que Pedro, ele verdadeiramente fala a respeito do amor sacrificial, o amor ágape para o Senhor Jesus. Então, irmãos, eu preciso verdadeiramente amar o meu irmão. É isso que consiste a palavra do Senhor, em eu ter relacionamento com o meu irmão, amar o meu irmão como eu amo a mim mesmo, para que então eu possa ter condições de dirigir a minha vida ao Senhor e dizer que eu verdadeiramente amo o Senhor. Irmãos, na Bíblia, nós temos 3 pecados. Eu não vou abrir por causa do tempo hoje, mas só vamos passar aqui para os irmãos. Nós temos na Bíblia 3 pecados que são imperdoáveis. 3 pecados imperdoáveis. O primeiro pecado que é imperdoável está em Hebreus 6, que fala que todo aquele que uma vez foi iluminado, cheio do Espírito Santo, ele caiu da graça do Senhor. A Bíblia diz que é impossível colocá-lo de volta ao caminho do arrependimento. Hebreus 6 fala isso. Em Marcos 3, a Bíblia vai falar que um outro pecado que é imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas agora, irmãos, eu quero trazer aqui o terceiro pecado que é imperdoável. E nós vamos para Mateus 6,12. Está dentro da oração do Pai Nosso. Isso é importante, irmãos, nós gravarmos, é importante nós entendermos. A oração do Pai Nosso, ela é tão poderosa e tão importante, que nós precisamos olhar para cada etapa desta oração, para cada versículo desta oração, e entender o que o Senhor, Ele quer falar conosco. Vejam só, irmãos, dentro da oração do Pai Nosso, diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou perdoamos aqueles que fizeram alguma coisa contra nós. Vejam só, irmãos, olha o que eu digo aqui para Deus, dentro da oração do Pai Nosso, eu falo para Deus, Senhor, me trata da mesma forma como eu estou tratando o meu irmão. Dentro da oração do Pai Nosso, eu estou dizendo, Senhor, me perdoa, ou exerce sobre a minha vida a mesma forma como eu exerço para com as outras pessoas. Será que nós conseguimos compreender, irmãos, a gravidade de como nós muitas vezes falamos este versículo diante do Senhor? Irmãos, e se o Senhor realmente nos tratasse? Se o Senhor realmente nos tratasse assim como nós tratamos pessoas? O que sobraria de nós? Meus irmãos, que nós possamos analisar o nosso coração, que possamos analisar a nossa vida, como eu estou tratando pessoas, como eu estou tratando o meu cônjuge, como eu estou tratando os meus pais. Muitos cristãos hoje estão colocando os pais para fora de casa e deixando em outros lugares. Então, meus amados irmãos, nós precisamos de fato entender o que este versículo diz: perdoa as minhas ofensas, ou perdoa as nossas dívidas, assim como nós também estamos perdoando. Mas Jesus, ele vai mais longe, no versículo 14 agora, irmãos, prestem atenção no versículo 14 e 15, o que a palavra do Senhor vai dizer aqui: pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celestial vos perdoará. Vejam, meus amados irmãos, que o Senhor, ele coloca que a relação, ela precisa partir de nós, corrigir primeiro a nossa vida com pessoas, para então nós recebermos o perdão de Deus. E o versículo 15, ele diz: entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas.
Irmãos, nós temos falado com muitas pessoas, e muitas pessoas guardam muitas mágoas do passado, muitas coisas do passado. Só que a Bíblia não estabelece em nenhum momento que tal situação você pode perdoar e tal situação você não pode perdoar. A Bíblia simplesmente diz que nós temos por obrigação perdoar para receber o perdão de Deus. Eu entendo, meus irmãos, que muitas situações difíceis aconteceram ao longo do tempo na vida de muitos irmãos aqui. Muitas mágoas, muitos ressentimentos, muitas coisas que aconteceram. Mas, irmãos, nós temos um amigo chamado Espírito Santo, que tem poder para retirar essa mágoa do teu coração. O sangue de Jesus derramado na cruz não foi em vão. O sangue de Jesus, ele foi derramado para limpar a nossa vida, para curar as enfermidades espirituais. O sangue de Jesus, ele nos retorna à presença do Senhor. O sangue de Jesus nos fortalece, nos anima na caminhada. Deus é poderoso, irmãos, para remover isso do teu coração. Essa mágoa do teu coração. Às vezes você passa lembrando de fatos que aconteceram lá atrás. Mas, irmãos, a palavra do Senhor diz que para nós recebermos o perdão de Deus, nós precisamos de fato perdoar. E se eu decidir não perdoar, a Bíblia diz, nós lemos aqui no versículo 15, nós não vamos receber o perdão de Deus. E qual o propósito, irmãos, de nós estarmos num culto abençoado desses aqui, se não é para recebermos o perdão de Deus? Estamos aqui, irmãos, porque nesse dia nós já falhamos na presença do Senhor. Erramos um pensamento, uma palavra, algo que ouvimos. Mas, irmãos, de fato nós precisamos ter relacionamento com Deus. O Senhor, Ele quer se relacionar conosco. Só que muitas vezes no coração existem mágoas que estão impedindo que este relacionamento aconteça. Meus amados irmãos, quero mostrar um outro fato muito importante. Mateus 5, 23. Nós vamos ler o versículo 23 e 24. Isso aqui está falando, irmãos, de culto. Este culto que nós estamos presentes nesse momento. Olha só o que a palavra do Senhor vai dizer em Mateus 5, 23. Assim sendo, se trouxerdes a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti. Até aqui. Irmãos, às vezes nós falamos assim, eu vou buscar uma bênção na casa do Senhor. Irmãos, culto bíblico, culto levítico lá do Antigo Testamento nunca foi buscar, sempre foi entregar. Culto sempre foi levar algo. Então a palavra do Senhor diz, assim sendo, se trouxeres a tua oferta, irmãos, a maior oferta que você pode entregar para Deus, chama-se oferta primeira, que é a oferta do teu coração. A maior oferta que você pode para dar a Deus é o teu coração, entregar o teu coração. Então a Bíblia está dizendo aqui, assim sendo, se trouxer o teu coração ao altar de Deus, na presença do Senhor. E agora sim, e você chega aqui, você lembrar de algo. Vamos avançar, versículo 25, 24. Então nós lemos no final do versículo 23, você chegou aqui e você lembrou que você tem algo contra alguém. O que diz a palavra? Deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois volta e apresente a tua oferta. Vejam só, irmãos, como isso é poderoso. A palavra do Senhor nos ensina aqui que eu preciso chegar aqui na casa do Senhor com o coração verdadeiramente em condições de adorá-lo. Porque se eu tenho, irmãos, no meu coração algo contra alguém, o meu coração ele não está limpo. Meu coração não está limpo. E o Senhor diz neste versículo que Ele não aceita adoração de um coração que não esteja limpo. É isso que diz esse versículo aqui, tão poderoso. Então culto, irmãos, é nós sairmos de casa com desejo no coração, Senhor, eu estou indo na tua casa para te adorar, para louvar o teu nome, para bendizer.
um dia um irmão lá atrás, ele me disse assim: pastor, quando eu oro em casa, antes de ir para o culto ele é diferente. Para mim o culto é diferente, porque o Senhor ele vai falando comigo. É por isso, irmãos, que há diferenças entre um irmão e outro no relacionamento com Deus e a forma como você recebe no culto as coisas do Senhor. Por isso que no culto um irmão se quebranta e do lado um outro irmão não. Por isso que um outro irmão diz: olha, quanto o Senhor falou comigo, e o outro irmão está diferente. Porque é questão de coração, é questão de entrega. Mas, irmãos, vamos mais longe, nós vamos andar por vários versículos da palavra do Senhor. Nós vamos verificar agora em Marcos 11, 25 e 26, que o Senhor Jesus ele vai falar até mesmo lá em casa das nossas orações. Marcos 11, 25 vai dizer assim: mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Irmãos, olha só o que é tão poderoso que diz a palavra do Senhor aqui. Você está no meio da oração, no teu quarto, no teu secreto, e você lembra que tem algo contra alguém, um ressentimento. É como se Deus falasse: para a tua oração, para a oração, perdoa primeiro a pessoa e depois continue a oração. É isso que a Bíblia está dizendo. Irmãos, o Senhor ele quer a nossa vida em comunhão verdadeiramente com todos aqui. Em comum, a palavra comunhão quer dizer em comum. E o que nós temos em comum é a busca pela salvação. Isso nós temos em comum. Só que a Bíblia diz aqui neste versículo: se você estiver orando e você lembrar que no teu coração tem algo contra alguém, você para a oração, perdoa e depois continue a oração. Irmãos, o perdão, ele é uma decisão que você toma na tua vida. Deus, o Pai, ele decidiu perdoar os nossos crimes que nós cometemos contra o Senhor. Ele decidiu perdoar, porque todos nós aqui somos criminosos diante do Senhor. E Ele decidiu nos perdoar. De igual forma, irmãos, o perdão, ele é uma decisão que você toma na presença do Senhor. Por mais que muitas vezes você não tenha força em você mesmo, mas você decide, e quando você decide, o Espírito Santo, ele dá toda a condição para que verdadeiramente do teu coração, toda aquela enfermidade espiritual venha a sair. O Espírito Santo dá condições, porque por nós mesmos, nenhum de nós tem qualquer condição, mas o Espírito Santo, ele sim, ele dá essa condição. E agora, irmãos, nós vamos tratar de outra coisa muito importante, das nossas relações diárias. Como são as nossas relações diárias com o nosso próximo? Eu tenho preocupação na minha vida em ajudar o meu irmão? Eu tenho essa preocupação. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que ajudar o irmão é aquele irmão que está passando por uma necessidade financeira, apenas na comida. Não, às vezes é a oração. Às vezes é uma visita no hospital. Às vezes é uma visita na casa. Às vezes é um simples telefonema. Como está isso na minha vida? Eu estou tendo a preocupação com o meu irmão? E quando trata, irmãos, de ajudar o irmão financeiramente, como é que eu olho para essa situação? Eu quero mostrar aqui para os amados irmãos, se eu perguntar aqui, irmãos, para todos vocês, por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? O que você lembra de Sodoma e Gomorra? Irmãos, normalmente nós lembramos, até por aquele episódio de Ló, normalmente nós lembramos dos grandes pecados que estavam estabelecidos ali em Sodoma e Gomorra e na cidade em volta. Só que a Bíblia, em Ezequiel 16, 49, vai nos trazer a real informação de Deus, porque o Senhor, Deus, destruiu Sodoma e Gomorra.
É por isso, irmãos, que nós precisamos olhar para este versículo agora, porque isso trata diretamente da nossa relação em ajudar pessoas. Vejam só, irmãos, o que diz Ezequiel 16, 49. E esta foi a malignidade de tua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes. O primeiro ponto. Eram arrogantes. Segundo, tiveram fartura de alimento e viviam sem a menor preocupação, não ajudavam os pobres e os necessitados. Subiu diante do Senhor e Deus decreta uma sentença sobre Sodoma e Gomorra e as cidades em volta, por causa da arrogância e porque tinham fartura de alimento e não ajudavam quem precisava. Este versículo, irmãos, pega todos nós aqui, a nós olharmos diferente para o nosso próximo. Porventura o Senhor não nos deu fartura de alimento, de recursos? Todos nós, irmãos, nós temos muito mais do que nós precisamos. Todos nós. Eu posso não ter tudo o que eu quero ter, mas eu tenho muito mais que eu preciso ter para sobreviver. A nossa vida não é aqui. Nós precisamos trabalhar, sim, precisamos. Agora a nossa vida não é aqui. A nossa vida é na eternidade. Tudo que é daqui vai ficar aqui. Mas o Senhor nos deu recursos. E o que eu estou fazendo com o recurso que Deus me deu? Vejam só, irmãos. Se eu perguntar para um irmão, se eu perguntar lá para o irmão Rafael, para o diácono Rafael, Rafael, de quem é essa jaqueta que você está usando? Eu sei que o Rafael já sabe a resposta, o Rafael vai dizer, do Senhor, e é verdade. Irmãos, nem a roupa que nós estamos usando é nossa, é do Senhor. O Senhor, Deus nos emprestou. Os carros que estão lá no estacionamento não são nossos, foi Deus que nos emprestou. Foi Deus que nos deu talentos, foi Deus que nos deu recursos, nos deu condições para nós adquirirmos. Ele colocou na nossa mão. Mas o que eu estou fazendo com o recurso que Deus me deu? É uma grande ilusão, irmãos, acharmos que as coisas fui eu que conquistei. Certa vez falando com uma pessoa, a pessoa dizia assim, mas pastor, fui eu que fiquei até tarde estudando. Você ficou tarde estudando porque Deus te deu condições para você ficar até tarde estudando. Mas fui eu que paguei a faculdade. Foi Deus que te deu condições para você pagar a faculdade. Será que você estaria na mesma condição se você estivesse numa cama de hospital, por exemplo? Então tudo, irmãos, tudo. Esse prédio aqui não é da Igreja de Cristo. Por mais que a gente tenha um contrato, por mais que tenha um documento, mas ele é do Senhor. Esse altar aqui é do Senhor, esse púlpito é do Senhor, essa Bíblia é do Senhor. Nada é nosso. A palavra diz, nu nós chegamos a este mundo, e nu nós sairemos dele. Nós não vamos levar nada daqui, irmãos. Mas o Senhor, Ele coloca na nossa mão bens, recursos, para nós administrarmos. E de que forma nós estamos administrando aquilo que Deus nos deu? Porventura, eu estou usando para investir no meu próximo, naquilo que ele precisa? Irmãos, nós temos hoje irmãos nossos padecendo necessidades em muitos lugares ao redor do mundo. Temos hoje, no dia de hoje, irmãos nossos foram mortos porque não negaram a sua fé, hoje, nos nossos dias. E o que eu estou fazendo então, irmãos, com os recursos? É para nós pensarmos, amém? Em nome de Jesus. Queridos, Mateus 25. Mateus 25 vai trazer algo muito poderoso. Mateus 25, 31. Vai trazer algo muito poderoso, uma parábola muito conhecida do Senhor Jesus, quando Ele diz da separação das ovelhas e dos bodes. E nós vamos entender algo muito poderoso da parte do Senhor. O que a Bíblia vai dizer, quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos,
então se assentará em seu trono na glória nos céus. 32. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar umas das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. 33. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E o Senhor Deus nós vamos verificar agora que o Senhor, Ele vai usar uma estratégia para fazer isso. De que maneira que o Senhor vai separar uns dos outros? E nós vamos avançar um pouco mais aqui no versículo 41. O versículo 41 vai trazer pontos aqui importantes. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. 42. Porquanto tive fome, e não me deste de comer, tive sede, e nada me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando necessitado de roupas, não me vestistes, encontrando-me enfermo e aprisionado, não fostes visitar-me. E eles também perguntarão: mas Senhor, quando foi que te vimos com fome, sedento, estrangeiro, necessitado de roupas, doente ou preso, e não te auxiliamos? Então o rei lhes sentenciará: com toda a certeza vos asseguro que sempre que o deixastes de fazer para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o deixastes de fazer. Tudo aquilo que eu faço para o meu irmão, ou tudo aquilo que eu deixo de fazer para o meu irmão, é a Deus que eu estou fazendo. Veja, meus irmãos, nós estamos aqui tratando sobre relacionamento com o próximo. Vai muito além daquilo que nós olhamos normalmente no nosso dia a dia. São detalhes da palavra do Senhor que nós precisamos olhar. Isso aqui é um ensino poderoso da parte do Senhor para todos nós, que coloca a nossa vida contra a parede, para que nós possamos fazer um autoexame da nossa vida e verificar como nós estamos posicionados na presença do Senhor. Como está a minha vida diante do Senhor, daquilo que nós estamos tratando? E aqui, meus irmãos, para nós já caminhando agora para o encerramento, nós não vamos abrir, nós já abrimos em Tiago 4, eu só vou ler para os irmãos o que diz o versículo 11, Tiago 4:11, diz assim: caros irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem se põe a falar contra algum irmão, ou passar a julgar o seu irmão, acaba protestando contra a lei e a julga também. Ora, se passais a julgar a lei, cessas de obedecê-la e assumes a posição de juiz. Um só é juiz e legislador, aquele que pode salvar e aniquilar, que é o Senhor Deus. Tu, no entanto, quem és para julgar o teu semelhante? Irmãos, nós não podemos julgar ninguém. Por isso que dentro da celebração da ceia do Senhor, tem um versículo muito poderoso, diz assim: cada um, pois, examine a si mesmo. Eu preciso olhar para a minha vida, eu não posso olhar para o irmão, porque é muito fácil eu olhar para o irmão, olhar para o Vinícius agora, examinar e trazer julgamento sobre a vida dele. Só que a Bíblia manda virar para nós, diz assim: cada um, pois, examine a si mesmo. E ainda dentro de 1 Coríntios 11, que fala da ceia, diz assim: se todos nós examinássemos a nós mesmos, nós não receberíamos juízo da parte do Senhor. Quando eu examino a minha vida, irmãos, quando viro a lupa para a minha vida, eu vou corrigindo aquilo que precisa ser corrigido. Essa é a bênção, irmãos, de você corrigir, e o Espírito Santo te auxilia nisso, porque a Bíblia diz que é Ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que convence. E o irmão Wanderson já falou aqui, irmãos, algo poderoso, que o Senhor, Ele corrige aquele que
ama. Então, se nessa noite eu estou recebendo uma prensa do Senhor, se eu estou sendo corrigido pela parte do Senhor, é a manifestação do amor dele sobre a nossa vida. É o amor dele sendo manifesto, porque ele quer cada um de nós lá com ele no céu, na eternidade. O sangue de Cristo, irmãos, ele não foi derramado em vão. O sangue do Filho de Deus foi derramado na cruz do Calvário para colocar as nossas vidas dentro do céu, na presença do Senhor, por toda a eternidade. Mas isso aqui que nós estamos trazendo nessa noite são detalhes do nosso dia a dia. Porque nós nos relacionamos todo dia com pessoas. Todo dia nós falamos com pessoas. Mas nós precisamos entender qual é a nossa relação com essas pessoas para não pecar contra o Senhor. A última passagem, ou a penúltima passagem dessa noite, Provérbios 6,16. Salvo engano, o pastor Mar já trouxe 2 ou 3 vezes esse ano, essa passagem aqui. Nós vamos trazer ela mais uma vez. Provérbios 6,16, nós vamos até o 18, diz assim: as 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que Ele detesta. Irmãos, gravem esta passagem aqui. Porque esta passagem, toda ela fala da nossa relação com pessoas. Versículo 17. Então, olhos arrogantes. Isso aqui é o que o Senhor detesta, irmãos. O Senhor odeia isso aqui. Olhos arrogantes. Olhos arrogantes é quando eu estou achando que eu sou melhor que outra pessoa. Isso é olhos arrogantes. Olha, eu sou melhor que aquele irmão lá. Eu faço melhor. Eu sei limpar melhor que o irmão. Eu toco o melhor violão que aquele irmão lá. Na bateria eu sou melhor que o outro. Isso é olhos arrogantes. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Próximo versículo. 18. Coração que maquina planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. E 19. A testemunha falsa que espalha difamações. E prestem, irmãos, isso aqui. E aquele que provoca contendas entre irmãos. Um detalhe muito importante, irmãos, às vezes nós temos, ou nós definimos, que a questão de contendas entre irmãos, ou entre pessoas, ou no local de trabalho, aonde for, é quando você fala mal. Às vezes você provoca contendas falando bem. E nós precisamos discernir isso. Exemplo na Bíblia. Jacó constantemente elogiava José na presença dos irmãos. Provocou contenda. A ponto dos irmãos desejarem matar o próprio irmão José. Aquilo gerou algo terrível de família, uma tragédia dentro da família. Mas por quê? Porque Jacó, sem se dar por conta, estava provocando uma contenda na vida dos irmãos, elogiando José constantemente. Às vezes você pode provocar uma contenda lá no teu local de trabalho, elogiando uma pessoa. Vejam só, irmãos, como essa passagem aqui ela é poderosa. Nós precisamos ter discernimento do Senhor, aquilo que nós devemos ou não devemos falar. Irmãos, o que nós estamos trazendo aqui é algo poderoso que precisa mudar na nossa vida. Irmãos, todos nós aqui, nós não precisamos ter resposta de Deus se Deus nos ama. Ele enviou o seu Filho a morrer pelas nossas vidas. A expressão do grande amor de Deus está na cruz do Calvário. Mas sim, Ele quer que a nossa vida seja corrigida dia após dia, para que haja uma condição de nós morarmos com Ele. Irmãos, o Senhor Deus, Ele não vai colocar na sua casa para morar com Ele, quem não alinhar a sua vida aqui. E nós temos tempo e oportunidade para fazer isso, todos nós. Eu tenho, você tem. Mas não deixe o orgulho reinar no teu coração. Quando o Senhor foi falar com Zaqueu, Zaqueu estava numa árvore.
E o Senhor diz: Zaqueu, desce depressa porque eu quero morar na tua casa, quero entrar na tua casa. Zaqueu tinha a opção de ficar naquela árvore, mas Jesus só entrou na casa de Zaqueu depois que ele desceu. Eu tenho a opção na minha vida de ficar em cima dessa mesma árvore, mas eu tenho a opção hoje de descer do meu orgulho, do meu pedestal, da minha arrogância, da minha prepotência, para que de fato Cristo, Ele possa entrar no meu coração e reinar na minha vida. A palavra do Senhor diz assim, em Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. Mas a Bíblia diz, se abrir, eu vou entrar. Esta porta, irmãos, é a porta do nosso coração, ela só tem maçaneta para o lado de dentro. Está na minha decisão, eu abrir ou não a porta para o Senhor entrar. Mas muitas vezes, irmãos, nós precisamos remover um monte de entulhos que tem no nosso coração, retirar tantas coisas sujas, podres do nosso coração. Segundo a lei da física, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, certo? E muitas vezes eu preciso remover muitas coisas do meu coração para receber o Senhor na minha vida. Irmãos, é uma noite de ensino, uma noite diferente hoje. Mas o culto, ele já começou aqui. O primeiro versículo foi lido nessa noite aqui. Os irmãos lembram do que falava? Orar pelos irmãos. O primeiro versículo da noite. A segunda mensagem que o irmão Matione trouxe aqui, falava exatamente como se fosse a introdução da palavra. E o irmão Matione até leu sobre amar o próximo como a si mesmo. Meus irmãos, o Senhor, Ele quer corrigir a nossa vida, a minha vida e a tua vida, todos os dias. O Senhor quer nos colocar na sua eternidade, na sua presença. E o que nós precisamos fazer, irmãos? Só nos render na presença do Senhor. Só nos render. Irmãos, nenhum de nós aqui, eu não posso olhar para o meu irmão. A Bíblia diz assim, cada um julgue os outros superiores a si mesmo. Ah, mas eu sou pastor. Não coloca no céu. O título, a carteirinha, não coloca ninguém no céu. O que coloca nós no céu, irmãos, é uma palavra que Jesus, ele diz assim, servo bom e fiel. Esse é o título, esse é o maior título que um dia nós podemos receber da parte do Senhor. Servo bom e fiel. Que você possa receber esse título. E que nós possamos todos nós, irmãos, ouvir naquele dia uma palavra do Senhor que diz assim, vinde benditos de meu Pai. Vinde benditos de meu Pai. Entra no gozo do teu Senhor. Entra na alegria do teu Senhor. Entra na minha eternidade, porque um banquete está preparado para todos nós. Irmãos, há um banquete preparado. Então que nós possamos mudar a nossa vida completamente, em nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vou chamar aqui o irmão Wanderson. Meus irmãos, neste louvor, eu não vou fazer apelo para vir aqui na frente. Esse é um assunto, meu irmão, muito particular que você deve tratar você e o Senhor agora. Você e o Senhor agora. No particular, analise a tua vida agora. Como está a tua relação com o teu próximo? Como está a tua relação com o cônjuge? Como está a tua relação com os filhos? Como está a tua relação com os pais? Como está a tua relação no local de trabalho? Como está a tua relação com todas as pessoas que você convive? E peça nesse momento a ajuda do Senhor, para que você tenha tempo e oportunidade de mudar essa situação. Irmãos, o Senhor está à disposição para fazer isso. Mas a palavra do Senhor diz assim, pedi e dar-se-vos-á. Então peça para o Senhor, peça para o Senhor. Vai falando com o Senhor através desse louvor. Depois do louvor nós vamos orar todos juntos em nome de Jesus.